Gente, a gente vai falar hoje sobre a mitologia dos Sumérios, um pouco sobre mitologia dos Sumérios. Eu sou o professor José da Costa, o canal é História em um Instante. Já tenho mitologia egípcia, grega, romana, nórdica. Vá na playlist, nas playlists. Hoje, um pouco de mitologia dos Sumérios, os Anunnakis. Quem foram os Anunnakis? Os filhos de Anu, os filhos do céu, os filhos dos deuses. Professor José da Costa, canal História em um Instante. Segundo a mitologia dos Sumérios, os seres humanos foram criados pelos Anunnakis para ajudá-los nas suas tarefas, para substituir os gigantes Igigis, os deuses Igigis. Os Igigis eram deuses subalternos aos Anunnakis. Vamos explicar isto durante o vídeo. Então, há cerca de, quem sabe, 60 mil anos atrás, 70 mil anos atrás, os deuses formaram os seres humanos. Detalhe, na mitologia dos Sumérios, alguns detalhes importantíssimos. Se baseia em plaquinhas de argila, ou em placas de argila, ou tabuinhas de argila, dos Sumérios, dos Acádios, dos Assírios. Tem muitas informações. O interessante é que nessas placas, chamadas placas cuneiformes de argila, placa dos Acádios, dos Sumérios, tabuinhas dos Assírios, tem muitas informações sobre a criação do homem pelos deuses e alguns detalhes importantes. Primeiro, que muitas vezes quem cria o ser humano não é um deus. Aí no pensamento dos judeus, da Bíblia, por exemplo, temos um Deus que cria o ser humano. Já na mitologia dos Sumérios, são muitas vezes vários Anunnakis que vão criando seres humanos. Então, eis aí uma diferença. Outra diferença é que muitas vezes são deusas que criam, não é um deus, homem, mas uma deusa que cria o, o ser humano. Vamos ver isso ao longo do vídeo. Então, temos aí algumas narrativas sobre a criação do ser humano entre os sumérios. Entre elas, o Marduk, Mardoqueu, vem daí o termo Mardoqueu, o nome Mardoqueu vem de Marduk. Era um deus dos sumérios, deus da guerra, e ele teria vencido o dragão Tiamat e, com as partes do dragão, criou o ser humano, segundo uma das narrativas da criação aí do ser humano pelos sumérios, os Anunnakis criando os seres humanos. Outra narrativa nos diz que a deusa Inanna, eu tenho um vídeo aqui sobre Inanna, deixando na tela final, ela que teria criado 7 protótipos de seres humanos. A Inanna é a Astarte, em hebraico, e Istar, na fenícia. Então a deusa Inanna teria criado 7 protótipos de seres humanos. Todas essas informações estão nas plaquinhas de argila, nas tabuinhas de argila, lá dos sumérios, dos assírios, dos acádios. O homem não é a criação de um Deus único, mas de vários deuses. Temos também outra narrativa, que é da deusa Namu. Namu é uma deusa chamada deusa pura, deusa que criou a vida, que criou os deuses. Veja o que diz nas inscrições aí de argila dos sumérios sobre a Namu. A mãe que deu a luz ao céu, à terra e aos deuses do universo. E a mãe de tudo. Então, Namu, segundo aí a mitologia dos sumérios, seria uma deusa e que ela criou seres humanos. Deusa pura. Deusa é a fonte feminina primordial. Uma deusa que tem um filho chamado Enki, seu filho chamado Enki, que é o deus ligado à sabedoria e à água. Ela chama o Enki a ajuda a criar seres humanos. O Enki chama algumas artesãs Anunnakis que vão lá modelar o barro só que a Namu é quem de fato dá a vida
a estes seres humanos. Então temos aí uma narrativa, não de um deus, mas de uma deusa, criando aí os seres humanos. A deusa Namu, juntamente com seu filho Enki, da sabedoria, para substituir os Igigis. Quem são os Igigis? Os Igigis, na mitologia suméria, são uma espécie de deuses subalternos que faziam trabalhos difíceis, trabalhos pesados, abriam valas, por exemplo, canais, trincheiras. E estes Igigis, a deusa Namu criou os seres humanos para substituir os Igigis no trabalho pesado. Então, os seres humanos aí na mitologia foram criados para ajudar os Anunnakis com o trabalho. Outra narrativa diz que os Igigis eles se revoltaram, exatamente. Os Igigis, estes seres subalternos, estes Anunnakis subalternos aos Anunnakis maiores, eles se revoltaram porque trabalhavam muito. E fizeram lá uma revolta, reclamaram que estavam fazendo trincheiras, valas, enfim, trabalho pesado. E foram para um deus Enlil, reclamar para o deus Enlil, deus ligado ao ar. Enlil ficou aí espremido pelos Igigis, pediu ajuda a Enki, o deus ligado à sabedoria e à água, e a deusa Mami, outra deusa, Mami. E a Mami criou 7 protótipos, 7 homens e 7 mulheres, de deuses, com a ajuda também do Enlil-Ar. Tudo isso para substituir os Igigis, os seres humanos, para substituir os Igigis no trabalho pesado. Aí, no caso, a deusa Mami. E um detalhe importante é que eles tiveram que sacrificar um Anunnaki, pegar o sangue e a carne desse Anunnaki, a deusa Mami, os bonecos lá de barro, ela colocou juntamente com o barro, bonecos de barro, a argila, o sangue e a carne de um Anunnaki sacrificado. A deusa Mami cria 7 protótipos, 7 homens, 7 mulheres, mas com a ajuda do sábio Enki também, e do sangue, né? Do sangue de um Anunnaki sacrificado. Então a deusa Mami, aí outra deusa feminina ligada aí à criação dos seres humanos, segundo a mitologia dos sumérios, segundo o que está escrito lá nas tabuinhas de argila. Gostou do vídeo? Compartilhe o vídeo. Anunnakis, deuses sumérios que criaram os seres humanos. Professor José da Costa. Fica a indicação de um livro, o livro de Enoque, excelente livro também para entender um pouco dessa questão de Anunnakis. O livro do Caio Fábio também, Nefilim, meu amigo Caio Fábio escreveu um livro, Nefilim, também no site dele, no canal dele, ele fala sobre essas questões aí dos Anunnakis, dos Nefilim, dos filhos de Deus. Compartilhe o vídeo. Professor José da Costa, se inscreva no canal e ajude o canal a crescer. E até o próximo vídeo.